noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, né? Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, né? E eu creio que nós vamos sair daqui fortalecidos, cheios da presença do Senhor, amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 2 Timóteo. Hoje estamos no mês que nós vamos falar sobre algumas pessoas que fizeram história na Bíblia, mas que são poucos conhecidos, né? Talvez muitos a gente nem conhece, nunca ouviu falar, né? Na quarta-feira passada o pastor pregou sobre Araúna, né? Eu já li essa parte, mas nunca me atentei, que foi também um grande personagem, que também fez uma história, né? E hoje nós vamos falar de Onesíforo. E eu gostaria que você abrisse o seu coração e deixasse que essa palavra entrasse no seu coração, porque ela é muito preciosa, amém? 1 Timóteo, vou começar a ler no versículo 11, que diz assim: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram, e entre eles estão Fígelo e Hermogênesis. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém? Eu vou começar a falar assim como Deus ministrou no meu coração, que esta palavra, ela se diz respeito quando Paulo estava preso. E nós sabemos como era a vida de Paulo. E eu gosto muito das epístolas dele, né? Paulo, ele é autor de 13 epístolas. E nós sabemos que Paulo, ele foi um dos maiores propagadores do Evangelho de Jesus Cristo. Foi um homem ousado, um homem que não tinha medo. E eu falo assim, como eu leio as epístolas de Paulo, as cartas dele, eu vejo um homem verdadeiramente apaixonado por Jesus. Um homem que quando o Senhor, né, que todo mundo já conhece a história dele, a conversão dele, que eu não vou entrar nessa parte, mas eu quero frisar assim, quando ele realmente teve aquele encontro com Jesus, ele realmente teve uma conversão maravilhosa. E eu vejo na vida de Paulo, que eu não vou falar sobre ele, mas eu vou entrar nessa parte para a gente chegar onde relata Onesíforo, que Paulo, ele se doou a sua vida ao Evangelho. Paulo se doou verdadeiramente a Cristo. E ele pregava a palavra do Senhor sem medo. Paulo era um homem ousado. E nessa parte que a gente leu, nessa passagem que a gente acaba de falar, que ele fala que ele estava sofrendo as coisas, mas que ele não se envergonhava do Evangelho, é por isso que ele foi preso. Ele estava passando, se você entrar a fundo assim, ele estava passando por um momento muito difícil. Aqui Paulo, ele se encontra preso, ele estava numa prisão, numa masmorra. Então ele estava passando um momento muito difícil. Imagine você numa prisão, preso, sozinho, solitário.
E se você pesquisar as prisões de antigamente com as nossas prisões hoje, totalmente diferente. Paulo se encontrava só, solitário, sozinho, literalmente abandonado. E hoje a gente vê as prisões de hoje, sempre tem mais gente, né? Um aglomerado, vamos dizer assim, né? Se uma cela cabe 5, tem 20, né? Mais ou menos assim. E nessa época não era assim, era um pouco mais diferente. Então Paulo se encontrava-se preso. E se a gente aprofundar, Paulo ele já se encontrava assim, ele já sabia que esse momento, ele saberia que ele já ia partir para Cristo, né? Todos sabem que Paulo ele foi decapitado, né? Ele sofreu pelo Evangelho. Então eu vejo a vida de Paulo, um homem apaixonado por Jesus, e ele não teve medo de perder a sua vida para Cristo. E aí aonde entra Onísiforo, né? Onísiforo entra no versículo 16, que ele diz assim: que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. E ele fala assim que esse homem soube que ele estava preso e ele foi até Roma à procura de Paulo. Então eu vejo na vida desse homem uma amizade que ele e Paulo criou. Enquanto aqueles que Paulo andava junto, né? Se a gente for ver, quando a gente lê as epístolas de Paulo, quantas pessoas caminharam com Paulo? Quantas pessoas estavam junto com Paulo? Quantas pessoas pregaram o Evangelho junto com Paulo? Quantas pessoas ajudaram Paulo a anunciar o Evangelho de Jesus? Quantas igrejas Paulo visitou? Quantas igrejas Paulo orou? Quando a gente pega as cartas de Paulo, Paulo sempre está intercedendo pela igreja. Paulo sempre está orientando a igreja. Sempre Paulo está preocupado com as igrejas. Sempre Paulo está mandando cartas para alguém e falando: olha, conte com as minhas orações. O que está acontecendo aí? Sempre me dê notícias, mas eu sempre estou intercedendo por vocês. E aqui nesse momento, Paulo se encontra só. Mas ele encontra nesse momento um amigo que se preocupa com ele. Então esse amigo chama-se Onesíforo, um homem que então descobre que ele está preso e vai até ele. Ali então ele se encontra com Paulo, e ali então ele começa então a dar ânimo para Paulo. Ele começa então a dar algumas palavras para que Paulo se anime. Então ele começa então a dar o que? Um pouco de conforto para aquele homem. Imagine você que está num lugar daquele sozinho, sendo que aqueles seus amigos te abandonaram, que literalmente, quando você acaba de ler todo o texto, Paulo se sente assim. Paulo se sente literalmente abandonado, sozinho, angustiado. E ele sabe que aquele momento era crucial para a sua vida. Ele sabe que aquele momento ele iria perder a sua vida. Então ele encontra esse seu amigo, que se preocupa com ele. E muitas vezes na nossa caminhada, que nós vivemos nessa terra, quantas vezes nós nos sentimos como Paulo? Quantas vezes nós nos sentimos muitas vezes só? E talvez aqueles momentos mais difíceis que nós nos encontramos na nossa caminhada hoje, nós nos sentimos só. E às vezes, muitas vezes desejamos recebermos uma palavra de conforto, talvez uma mensagem no nosso WhatsApp, talvez uma ligação, por que não? Porque nós estamos aqui nessa terra, e todo esse momento que Paulo passou, hoje nós não nos encontramos numa prisão, mas nós nos encontramos muitas vezes em situações difíceis, em situações que a nossa alma se entristece, a nossa alma, vamos dizer assim, literalmente sangra. E eu
eu imagino como é que estava a alma de Paulo naquele momento. Como estava a alma de Paulo? Uma alma triste, uma alma que doía. E muitas vezes nós nos sentimos assim. A nossa alma dói, a nossa alma se entristece. E muitas vezes nós esperamos uma palavra de conforto, uma mensagem no nosso telefone ou mesmo uma ligação. E muitas vezes nós não recebemos. E muitas vezes nós também não encontramos um amigo como Onesíforo para nos ajudar, para nos dar uma palavra de conforto, para levantar talvez a nossa alma. Mas eu quero dizer para você que mesmo que você não encontre um Onesíforo para te ajudar, eu quero dizer que você tem Jesus Cristo para te levantar no momento que você mais precisa. Eu só vou citar um momento que eu e meu esposo passamos há praticamente 5 anos atrás. Passamos um momento muito difícil. E muitas vezes nós desejávamos receber uma palavra no nosso WhatsApp, uma ligação, ou talvez alguém para nos visitar. E isso a nossa alma doía. Mas um dia, sim, Deus falou profundamente comigo em Mateus 6, e Ele disse assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que a tua dependência está em mim, não em homens. Mas, igreja, eu quero dizer para você que muitas vezes nós precisamos também do homem. Nós precisamos talvez de uma palavra, de um conforto, porque nós somos seres humanos. Eu sei que o nosso refúgio está em Cristo. A nossa rocha é Jesus, a nossa vida. Eu quero dizer para você que eu não sei que luta que você está passando, que momento que você está atravessando, qual é o deserto que você está passando, que mar que você não consegue atravessar, eu não sei. Mas o que eu posso dizer para você é que você tem um Deus, um Pai, que te ajuda, que te fala assim: eu estou contigo, eu seguro nas tuas mãos, não esmoreça, porque eu sou o teu Deus. Mesmo que você não ache um amigo, um conforto no teu WhatsApp, uma ligação, mas você tem um Deus. Talvez você não encontre um Onesíforo na tua vida, mas você encontra Cristo. E Cristo é que tem que nos bastar. É Jesus que tem que ser tudo em nós. Ele tem que ser a nossa referência em nós. E talvez Paulo, naquele momento tão difícil, mesmo que os amigos o abandonaram, mesmo que ele sentiu só naquela prisão, a sua alma estava dilacerada, mas eu tenho certeza que naquele momento ele encontrou refúgio em Cristo. Mesmo naquele momento tão difícil, escuro, naquele lugar sombrio, frio, sujo, fedido, eu não sei como que estava aquele lugar. Mas eu acredito que no meio de toda aquela tempestade, mesmo naquele momento que ele saberia que ele ia perder a sua vida, eu creio que ele ainda conseguiu encontrar refrigério em Cristo. Porque quando você vê a vida de Paulo, Paulo era um homem de muita fé. Paulo era um homem que tinha uma grande intimidade com Deus. Paulo era um homem que vivia Cristo na sua vida. Cristo era o centro da vida de Paulo. Mas mesmo naquele momento, eu creio que Paulo, ele ainda encontrou forças para clamar ao Senhor. Talvez naquele momento tão difícil, ele ainda teve forças para falar: Senhor, eu sei que eu vou passar por isso, eu sei que eu estou caminhando pelo vale da sombra da morte, eu sei que a minha vida vai ser ceifada, mas mesmo assim, eu creio em Ti. Mesmo assim, eu confio em Ti. Mesmo assim, eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo eu sentindo tão só, mesmo eu sentindo nessa tristeza, mesmo essa circunstância, Senhor, me abalando todo o meu ser, mas eu creio em Ti. Eu confio em Ti. Paulo era ser humano como nós. Mas eu creio que pela caminhada que Paulo tinha com Cristo, mesmo naquele momento tão crucial,
mesmo naquele momento tão frágil que ele estava vivendo, ele ainda tinha forças para clamar ao Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, isso é para mim também, que nada pode tirar a nossa força de estar em Cristo, que nada venha abalar a nossa fé de estar em Cristo, que nada venha nos tirar do centro da vontade de Jesus Cristo. Mesmo que você se sinta solidão, mesmo que você se sinta solitário, eu quero dizer para você assim, que você não está só. Humanamente, às vezes nós nos sentimos só. Às vezes na nossa caminhada nós achamos que até Jesus não está conosco. Sabe quando você ora? Sabe quando você precisa de uma oração? Sabe quando você precisa de um sobrenatural? E você não consegue nem sentir Cristo com você? Mas eu quero dizer que Ele está do teu lado. Ele está junto com você, como Ele está junto comigo. Mesmo que às vezes a tua fé esteja pequena, mesmo que ela está lá, às vezes a tua brasa ela está lá, tentando se reerguer, eu quero dizer para você que Ele está com você. Ele está conosco, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é a água que flui do trono de Deus, Ele é a nossa água viva, que nos mata a nossa sede, Ele é o pão que nos alimenta, Ele é o pão que nos sustenta. E eu creio que naquele momento que Paulo estava vivendo, ele ainda falou assim: Senhor, eu creio que ele deve ter olhado para o céu dizendo assim: Senhor, eu ainda confio em Ti, Senhor, eu ainda creio em Ti, não importa esse momento que eu estou passando, mas eu ainda creio que o Senhor está aqui comigo, mesmo talvez eu sentindo essa solidão, mas o Senhor está comigo, o Senhor está aqui comigo. Então, muitas vezes nós nos sentimos só, mas eu também quero dizer para você assim, que você possa ser um Onesíforo na vida de alguém, que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, que você possa ser uma vida ousada, para que o Senhor possa usar você, para você ser bênção na vida de alguém. Talvez alguém está precisando de uma palavra de conforto, que você possa ser essa pessoa, que você possa ser essa pessoa como Onesíforo foi para a vida de Paulo. Ele não se importou, ele não teve medo, ele foi e achou Paulo, ele procurou Paulo, ele achou Paulo, e ele foi lá dar uma palavra de conforto para aquele homem, ele foi tentar consolar a vida daquele homem. Que eu e você possamos ser um Onesíforo na vida de pessoas, que possamos ajudar pessoas no momento que elas mais precisam. Talvez você pense que uma palavra sua não tem peso, mas eu quero dizer que tem peso. Talvez você falar um bom dia, ou um boa tarde, ou mandar um versículo para alguém, eu quero dizer que isso tem peso na vida de alguém. Talvez alguém está esperando um versículo de um conforto, um versículo de repente, de um versículo que anima aquela pessoa. Eu quero dizer que nós somos vasos nas mãos do Senhor, nós somos instrumentos na mão do Pai, e o Senhor deseja usar a minha vida e a sua vida. Talvez você possa ser ousado na igreja, ser uma bênção na igreja, que Deus possa usar você aqui dentro. Talvez alguém está aqui e você possa dar uma palavra de conforto. Quantos Onesíforos o Senhor precisa? E quantos Onesíforos estão ocultos? E nós precisamos ser Onesíforos para abençoar vidas, para ser uma palavra de conforto para vidas. Às vezes você fala assim: mas eu não tenho capacidade. Deus nos capacita. Eu também não tenho capacidade nenhuma, mas é Deus que nos capacita, é Deus quem nos usa. Tudo vem diante dEle, tudo vem dEle, nada é de nós, nada é sobre nós. E eu quero compartilhar com você um texto que o Senhor colocou no meu coração, em Mateus 26, que é um texto bastante conhecido, mas eu gostaria de compartilhar que é mais ou menos isso. Mateus 26, que fala Jesus, que estava no Getsêmani, e diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sente-se aqui,
enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e seus 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiem comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe-se de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. O que tem a ver essa palavra, talvez, com o que eu estou falando sobre Paulo e sobre o seu amigo Onesíforo? Jesus chamou os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para estar com ele naquele momento. Jesus sabia que aquele momento era crucial. Ele sabia como Paulo, nesse momento, Paulo estava prestes a perder a sua vida. Jesus aqui também estava prestes a ir para a cruz, a entregar a sua vida por mim e por você. E naquele momento que ele mais precisou, os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam dormindo. Jesus aqui, se você pegar o texto, Jesus estava também angustiado, Jesus estava triste, a sua alma estava dilacerada, Jesus estava com medo, porque ele sabia que ele estava indo para a cruz. E ele fala as 3 vezes: Pai, se é possível, porque ele sabia que ele iria, mesmo ele falando, se for possível, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas Jesus também se encontrava nesse momento só. Jesus também se encontrava nesse momento angustiado. Jesus também se encontrava com a sua alma abatida. Mas eu quero te dizer que mesmo nesse momento que ele se encontrou, o Pai estava com ele. Porque ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. Ele sabia da sua missão aqui. Ele sabia do propósito da sua vida aqui. Que era um propósito da sua vida pela nossa vida. Ele sabia que esse propósito da vida dele era para nos salvar, para nos restaurar, para nos transformar, para nos darmos vida nova, para que nossos pecados fossem perdoados, para que nós tivéssemos livre acesso a Ele, para que nós tivéssemos mais condições de chegar ao trono da graça, para que nós tivéssemos livre acesso a chegar a Ele, profundamente nele. E aquele momento também para Jesus era um momento crucial. E quando você pega essa passagem, com a passagem de Paulo aqui, nesse momento, Paulo também estava entregando a sua vida por amor a Cristo. Paulo estava renunciando a sua vida por amor à palavra do Senhor, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo também pagou pela sua vida, pela vida de Cristo. Cristo era tudo pela vida, por Paulo. Então a gente vê que são 2 passagens. Uma que perdeu a sua vida por Cristo, e a outra, Cristo que se doou a sua vida por nós. E eu quero falar para você nessa noite que você não está só.
Mesmo que você esteja passando num Getsêmani, Jesus é com você, porque Ele se doou por você. Mesmo que talvez você se encontre numa prisão, solitário, triste, abatido, eu quero dizer que Cristo está com você, e Ele vai quebrar todas as prisões da nossa vida, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, e não há prisões que Ele não possa quebrar, não há situações que Ele não possa mudar, e não há pessoas que Ele possa colocar no teu caminho, para te consolar, para te dar uma palavra, para te dar um ânimo, para ajudar você a se erguer. E eu volto a dizer novamente, que você também possa ser um agente como esse homem foi na vida de Paulo. Que você possa ser um ombro amigo naqueles que precisam de uma palavra, daqueles que precisam de um conforto, daqueles que precisam de um consolo. Que eu e você possamos fazer a diferença nessa terra. A palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo. E que nós possamos ser a luz na vida de alguém, na vida daqueles que precisam de alguém. Que nós possamos ser este alguém, a luz no caminho de pessoas. E às vezes nós achamos que nós não temos capacidade, mas eu quero falar para você novamente, quem te capacita é Cristo. É Jesus que nos capacita. Não tenha medo de ser algo para alguma pessoa, não tenha medo de falar algo, porque aquele que precisa de uma palavra, de um versículo, de repente um testemunho teu, não tenha vergonha, não tenha medo, seja ousado. Esse homem, ele foi ousado, ele não teve medo, ele não teve medo, ele correu atrás, ele enfrentou. Talvez a gente não sabe o que ele enfrentou até encontrar Paulo, mas ele achou Paulo, ele tinha um objetivo, ele falou: eu preciso ajudar esse meu amigo, eu preciso confortar ele nesse momento tão difícil que ele está passando. E a palavra de Deus fala assim, que esse homem ele é encontrado somente em 2 vezes na Bíblia. No versículo 4, eu vou ler aqui com você, deixa eu ver aqui, só não tirei da minha Bíblia. No último, pastor, o senhor coloca para mim, por favor, porque essa Bíblia minha aqui, ela é meio complicada, só eu sei mexer nela. 2 Timóteo, né? 4:19. Sauda a Príscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Só nesses 2 versículos a gente encontra o nome de Onesíforo. Somente aqui. Mas eu quero dizer para você que foi uma pessoa que ele fez diferença na vida de uma pessoa que estava precisando de uma palavra, que estava precisando de um conforto. E para encerrar, eu quero deixar Provérbio 17:17, que diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Que nós possamos ser um mensageiro na vida daqueles que precisam, que possamos ser amigos no coração daquele que está angustiado, que possamos ser uma palavra de esperança naqueles que precisam de algo. Às vezes um vizinho, um amigo de trabalho. Muitas vezes a gente vê pessoas tão tristes, pessoas abatidas, e às vezes nós temos vergonha de nos aproximar dela. Às vezes a gente tem vergonha até de falar algo. Eu quero dizer para você, não se envergonhe. Talvez aquela pessoa está ali esperando uma palavra tão pequena, talvez algo que talvez para nós é insignificante, mas para aquela pessoa que vai ouvir, vai fazer total diferença para ela. Que possamos ser instrumentos na mão do Senhor, que possamos nos deixar ser usados por Ele, que possamos ser agentes de transmitir aquilo que o Senhor deseja. Às vezes Deus quer nos usar, às vezes não é só porque a gente sobe aqui em cima, ou porque a gente canta,
Deus quer nos usar de todas as maneiras, porque Deus nos colocou nessa terra para nós sermos vasos nas mãos dele, para nós darmos frutos. E talvez você pense que você não tem valor, que você não é nada, e você às vezes fala assim: o que eu vou falar? Às vezes Deus pode te usar de você de uma maneira tão tremenda, que às vezes você fala: como que Deus vai me usar? Basta você apenas deixar ser usado por Ele. E a palavra que eu deixo para você e para mim nessa noite, que possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas, que nós não venhamos ter vergonha de nos aproximar e de chegar àqueles que talvez precisam de receber uma palavra, mas que possamos ser ousados, como esse homem foi na vida de Paulo. Ele não teve medo, ele procurou e ele encontrou. E que possamos ser como Paulo. Não desanime, mesmo que você se encontre abatido, triste, mas veja que Deus é o nosso ânimo, Deus é a nossa força, Deus é a nossa rocha. Que eu e você possamos estar firmados na rocha, que é Jesus Cristo, e que nada venha nos abalar, que nada venha abalar a nossa fé, a nossa esperança, mas que possamos olhar somente para Cristo. Se você estiver passando momentos difíceis, olhe para Ele. É dele que nós dependemos, e é dele que nós precisamos. Não se abata, não se deixe vencer pelo abatimento da situação que você está vivendo, mas encontre refúgio em Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Amém, glória a Deus. Igreja, vocês conseguem imaginar o tamanho do galardão de Onísiforo? Como que é o nome? Onesíforo. Às vezes eu sempre falo isso, igreja, nós não nos atentamos nos detalhes. O que Jesus fala? Que não ficará sem galardão aquele que servir a um servo do Senhor, nem que for um copo de água gelada. Alguém já leu esse versículo? Sim ou não? Agora vocês imaginam Onesíforo, o tamanho do galardão, o tamanho do presente que está guardado para ele lá nos céus. Por ele, num momento de solidão, um momento de prisão, um momento de escassez na vida de Paulo, ele ter emprestado o seu ombro. Igreja, às vezes nós não nos atentamos para isso, mas quantos Onesíforo Deus já preparou para as nossas vidas, para nos consolar. Pessoas que nos momentos difíceis, pessoas que nos momentos complicados, momentos de decisões, vocês não se atentaram e Ele colocou a pessoa ali para te dar uma palavra, para te dar um apoio, para somente conversar com você, para te ajudar a tomar certas decisões. E às vezes nós não queremos ser este na vida dos outros. Ah, mas é que eu não sou capacitado. Igreja, eu falei antes de passar a palavra para a Rose, não somos nós que fazemos, mas o Espírito do Senhor nos capacita. Só que nós precisamos fazer, nós precisamos ir. Às vezes tem alguém esperando uma palavra sua, um abraço seu, assim como você em algum momento da sua vida foi consolado, foi abraçado, foi ajudado, não diretamente pelo Senhor. Tem até uma historinha que o pessoal coloca muito em Facebook, né? O cara tá lá no meio do mar, não, Deus vai me tirar daqui. E depois que ele morre, ele chega diante de Deus, mas eu confiava
tanto em ti, Senhor, que o Senhor ia me tirar, o Senhor deixou morrer? Não, eu mandei o barco, eu mandei o pescador, eu mandei o navio, eu mandei vários, Onísiforo, e você não quis, e você não foi. Eu mandei vários, você morreu porque você quis. Nós precisamos aprender, igreja. Imagina o tamanho do galardão deste homem. E se você parar para analisar, a hora que a Rosa estava pregando, eu estava viajando, né? Acho que toda pessoa que estuda um pouquinho a Bíblia viaja, né? Quantos Onísiforo, vamos lá, Onesíforo, Deus não preparou na vida de Paulo? Porque também Lucas, o médico, que escreve o livro de Lucas, escreve o livro de Atos, também acompanhou Paulo nas prisões. Olha só como Deus cuida. Mandou Lucas, depois mandou Onesíforo, e assim Deus foi cuidando de Paulo até a sua partida, até o seu descanso eterno. E assim é com a gente, igreja. Assim como nós podemos ser, nós também recebemos, porque Deus tem cuidado de nós. Para analisar quantas vezes Deus não preparou Onesíforos na sua vida. Pessoas que estiveram lá no momento mais difícil da tua história, no momento mais complicado, nas decisões mais difíceis. E não é pé de breque, não, pessoas invejosas, pessoas ruins, pessoa braba, coisa ruim, não. Pessoas que estavam ali para falar, não, vai dar certo, não, estou orando pela tua vida, as coisas vão acontecer, vai acontecer milagres, Deus vai pôr a mão nisso aí, vai dar certo. E hoje às vezes você está onde você está por causa dos Onesíforos. Olha, aprendi, hein? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus. Domingo nós temos culto, não se esqueça, 6:30 da tarde, convide as pessoas para estar com você, traga as pessoas aqui para ouvir a palavra de Deus, e vai ser uma bênção, amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus,